Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua família. É um prazer muito grande poder voltar com o programa Mundo Real, para a gente estar aqui falando de uma mensagem de fé, de esperança, a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos estar aqui com o nosso querido pastor Eduardo e nós vamos estar conversando sobre questões que ocorrem no mundo à luz da Bíblia. E por que elas ocorrem e por que muitos dos problemas com os quais nos defrontamos parecem não ter solução do ponto de vista do homem, do ponto de vista da antropologia, da sociologia, porque os homens estão se debatendo e você vê a crise que ocorre no Oriente Médio, o problema de São Paulo. Nós vamos voltar para tudo isso. Mas antes, eu quero aproveitar e pedir ao pastor Eduardo suas considerações iniciais. Bom dia, reverendo. Bom dia, meu querido telespectador. É um prazer imenso estar aqui de volta no programa Mundo Real e tendo o prazer e a honra de estar aqui cooperando com o nosso reverendo. Muito bem. Então nós queremos aproveitar e dizer que a Igreja Viva 24 Horas, aquela igreja que prega o Evangelho pleno, estamos realizando uma semana de campanha, o Socorro de Deus Urgente. Você que está precisando de uma intervenção, de um milagre, você não pode ficar de fora dessa campanha. Você pode comparecer ainda nesta noite, às 20 horas, no nosso templo central, na Igreja Viva 24 Horas. Se você está vivendo uma situação difícil na área financeira, na área da saúde ou de família, por que não pedir a Deus ajuda? Não é verdade, pastor Eduardo? Com certeza, são reuniões muito fortes, bombásticas, a presença de Deus maravilhosa e marcada por milagres, curas, pessoas recebendo a prosperidade, a bênção de Deus na sua família, e você não pode ficar de fora. Eu aproveito para dizer que a nossa igreja não é aquela igreja que faz campanha para segurar as pessoas. A igreja que só campanha. Não. Agora, quando a nossa igreja toma a decisão de fazer uma campanha, é porque nós recebemos uma orientação de Deus, temos um ministério de intercessão e apresentamos a garantia daquele que fez a promessa, que é o Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos, não é mesmo, pastor Eduardo? Com certeza, esse Deus é o Deus do impossível, Ele pode te socorrer, não há situação, não há problema que Ele não possa te socorrer, te ajudar, agora basta você crer. E essa sua fé deve ser materializada através de uma atitude. Você ir até a casa de Deus, milhares de pessoas têm se reunido e recebido um milagre, e essa é a sua hora. Exercite a sua fé e venha fazer uma visita ainda hoje às 20 horas na Assembleia de Deus Central em Gramacho. Agora, no sábado, às 19h30, nós temos uma reunião dos jovens. O projeto Jovens e Adolescentes em Ação. Haverá sempre, normalmente, uma reunião às 19h30, se bem que neste sábado agora, vamos estar fazendo o encerramento da campanha com a participação maciça dos jovens. Pastor Eduardo, fala um pouquinho como são os jovens da nossa igreja. Bom, os jovens da nossa igreja, reverendo, são jovens que têm um propósito de vida, que têm uma missão a realizar nesse mundo, pregando o evangelho, sendo grande como médico, como cientista, como engenheiro, enfim, você é jovem sem deixar de existir, e os jovens da nossa igreja, eles são frutos de grande investimento, porque o futuro de amanhã depende do investimento de hoje. E na nossa igreja nós investimos na juventude de hoje, através do evangelho e também através de uma expansão intelectual, porque lá os jovens, eles aprendem a palavra de Deus e eles aprendem a serem grandes para a glória de Deus. Então são reuniões maravilhosas, são celeiros de campeões. Nós aproveitamos também para lembrar que domingo pela manhã é o dia do Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, você só conhece o potencial da Assembleia de Deus Central em Gramacho se você comparece à reunião de manhã no domingo, porque no domingo nos reunimos para adorar a Deus e ouvir a sua preciosa palavra. Traga a sua família, convide alguém, porque eu tenho certeza que quando você chega na Igreja Central em Gramacho, você sente a presença de Jesus. Aliás, a nossa igreja, ela não é a igreja que vive de entretenimento e atrativo. Lá é a própria presença do Senhor que se faz manifestar, porque na sua palavra ele declara que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente. Portanto, não deixe de conhecer a maravilha que é a Assembleia de Deus em Gramacho. Eu vou pedir então o nosso intervalo
e daqui a pouco vamos voltar para trazer resposta bíblica para questões e problemas que os homens estão se debatendo e não conseguem resolver. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Mar Hotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebênção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Marcos 16:15 o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Por que é que nós tomamos a posição de ler sobre pregar o evangelho a toda a criatura? Por definição, nós aprendemos que o evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia. E é interessante que quando nós assistimos pela manhã o jornal, na televisão, rádio ou na internet, nós somos bombardeados de más notícias. Já reparou isso, pastor Eduardo? Nós somos bombardeados por más notícias. Com certeza. Inclusive, você vai comprar um jornal ou você vai assistir um noticiário de TV e você vê má notícia, má notícia, má notícia, uma coisa terrível, reverendo. Você observa o que está acontecendo no nosso país, entre tantas mazelas, mas atualmente o que está acontecendo em São Paulo, não é? Esses assassinatos em série, esse desrespeito à dignidade da pessoa humana e por outro lado, a impotência do Estado. Eu sinceramente, me causa espécie. Eu não consigo entender como em pleno século XXI, com tanta inteligência, com tanta tecnologia, não é? E com tanta capacidade, e com tantos homens inteligentes, mas não se pare essa matança, pastor Eduardo. Uma desvalorização da vida, ou seja, o bem maior dado por Deus, doado por Deus ao ser humano, a vida, e sendo jogado fora, derramamento de sangue. Reverendo, não falta dinheiro. O que é que falta?
que está faltando? Será que é falta de vontade política, reverendo? Eu tenho que entender o seguinte, existe um aspecto até da cultura, do desmando. Aliás, o Brasil, quando você fala da corrupção, né? Tivemos aí o julgamento do Mensalão, mas já eclodiu um outro escândalo. É como se as pessoas não se intimidassem, como se alguma coisa, uma força maior do que elas, as dominasse. E eu entendo, então, que eu só posso ter uma resposta à luz da Bíblia Sagrada. A velha doutrina do pecado na natureza humana. Com certeza, é a origem, porque o senhor bem falou aí do noticiário de TV, as má notícias são consequências, mas consequências de quê? Há uma causa. E o nosso reverendo tocou agora sabiamente nessa causa, que é o pecado, é uma mazela que está no interior do homem. Isso apenas se extravasa, uns dão o nome de corrupção, outros dão o nome de desigualdade social, discriminação e tantos outros nomes, mas tudo é fruto de um tronco, o pecado. O pecado. E é interessante que nós também, lendo o jornal O Globo de hoje, nos deparamos com a atitude que houve lá na Hungria, né? Um parlamentar húngaro, ele tomando uma posição antissemita. E nós queremos, com muita propriedade, com muita transparência, analisar essas coisas aqui na luz da Bíblia, pastor. Não sei se você tem o jornal O senhor me permite, O Globo, sim. porque nós queremos, inclusive, marcar um posicionamento nesse programa. Nós não somos igreja de muro, nós não somos pastor mureiro, que tem medo de falar, tá entendendo? Então, a igreja evangélica, biblicamente falando, precisamos mostrar que o antissemitismo é uma prática pecaminosa das mais terríveis. Com certeza, reverendo. Está aqui, ó. O senhor Márton Giorgiosi, olha que nome, deputado da Hungria. Ele disse que a população judaica do país representa um risco à segurança nacional. Uma declaração fortemente antissemita. Então você observa o quê? Seja o problema que estamos vivendo em São Paulo, né, seja esse comportamento inadequado, né, do antissemitismo, seja o que está ocorrendo lá no Egito atualmente, não é? Seja o que ocorre na Síria, mais de 30 mil, se eu não me engano, né? Mais de 30 mil pessoas assassinadas, e a Rússia está aí, a China está aí, os Estados Unidos estão aí, a ONU está aí, ninguém faz nada. Como se explica isso? Assistir passivamente pessoas sendo massacradas, inclusive crianças. Eu só encontro uma explicação, meu amado. A palavra pecado na natureza humana, que corrompe, que neutraliza e que acovarda. Por que é que nossos irmãos americanos não tomam uma posição? Por que é que a ONU não se une em torno do bem maior que é a vida, não é? E não toma posição, ninguém toma posição, gente. Eu queria perguntar aos catedráticos, aos cientistas sociais, eu queria perguntar a essas pessoas, qual é a solução? Vocês até debatem bem intencionalmente, mas não encontram. Sabe por quê? Aí eu quero chamar a atenção. É porque a palavra de Deus diz que um dia o homem se rebelou contra Deus. E depois que o homem se rebelou contra Deus, o pecado entrou na sua natureza. E quando o pecado entrou na sua natureza, as relações humanas, desde o casamento, no ambiente do trabalho, em qualquer setor, elas se tornaram relações norteadas por uma coisa chamada egoísmo. Não é? É o antropocentrismo, o homem buscando seus interesses, o homem no centro da coisa. Por isso ninguém resolve. É interessante quando se ouve falar da época da morte de Jesus, aparece um personagem chamado Pilatos que diz que lavou as mãos. Então nós vivemos numa sociedade que lava as mãos. O Planalto, né, a presidente Dilma, respeitamos a sua autoridade, mas é inadmissível
que se continue deixando acontecer o que está acontecendo em São Paulo. Ninguém faz nada, pastor. Eclosões de corrupções e atrás mais corrupções no cenário nacional e nada muda. Reverendo, se parar, se sair mais uma notícia de corrupção, daqui a pouco vai saindo outra, o que era para ser uma regra, uma exceção, quer dizer, está virando uma regra. As pessoas estão se acostumando com corrupção e nada é feito. E o que nós queremos, pastor, ao levantar essa questão à luz da palavra de Deus, é aquelas pessoas que querem banalizar a religião, ridicularizar o sagrado, entenderem que não há resposta para entender a causa disso tudo, senão na Bíblia Sagrada. Uma coisa chamada pecado. Não é verdade? Exatamente. E aí, pastor, não interrompendo, mas interrompendo, faz um pouco igual o João aqui. E aí nós vamos entender a necessidade de pregar uma coisa chamada evangelho. Sim, senhor. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é a boa notícia de que Deus, para salvar o homem, entra na história. Deus se faz homem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio revelar o caráter do Pai. Vai morrer na cruz pelos nossos pecados, vai ressuscitar para abrir o caminho dessa relação com Deus através de Jesus. Por isso está escrito aqui, ide pregar o evangelho a toda criatura. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só uma solução é o evangelho. Pastor, mais uma vez, quando você leu aí no jornal O Globo, falando deste parlamentar que lá na Hungria, ridicularizando o povo judeu. Aliás, todos nós somos devedores ao povo judeu. O povo judeu tem dado uma contribuição na ciência, aliás, em todo o ramo do saber humano, não é isso? O povo judeu tem sido uma bênção para as nações. Onde eles estão, há prosperidade. Onde eles estão, eles trazem o progresso. E nós queremos registrar uma outra coisa, gostem ou não, mas Jesus Cristo é um judeu. Exatamente, inclusive também, reverendo, fala que, você vê, Albert Einstein, Steve Spielberg, tantos grandes gênios da nossa sociedade, judeu, 25% dos prêmios Nobel, judeu também, e a Bíblia fala que a salvação vem do judeu, como o senhor bem colocou, Jesus Cristo é judeu, então por que essa perseguição? Por que tudo isso? Eu queria aqui ler, reverendo, se não me permite, uma resposta do rabino a esse parlamentar que disse essa frase um tanto antissemita. Diz assim, ó, o rabino Shlomo Govis taxou a fala desse deputado de uma forma quimicamente pura de nazismo. Olha só, ou seja, a volta ao nazismo, quem não aprende com a história, acaba repetindo. E é o que as pessoas querem fazer. Aliás, pastor, a sua colocação é oportuna, porque nós respeitamos muito a imprensa, a liberdade de expressão. Eu sou fã e admiro o trabalho dos jornalistas, dos repórteres. Mas só que há pessoas que não procuram analisar o problema relacionado ao Oriente Médio, né, a questão de Jerusalém, a questão de Israel, não procuram analisar à luz da história. Parece que as pessoas sofrem de uma amnésia. Uma amnésia. Por quê? Quem primeiro chegou lá em Jerusalém? Davi. O islamismo, não é? E nós respeitamos, agora não temos medo de falar, não. Não temos. Não fala, para não falar o quê? Queremos deixar claro o seguinte: o islamismo, fundado por Maomé, isso aconteceu no século VI. Exatamente. Correto? Correto. No século. Agora, muito antes dele surgiu Abraão, Isaac, Jacó. Vai pegando aí, fala mais. Moisés, os reis de Israel, Daniel, Davi, Jeremias, Amós, Miqueias, Obadias, Malaquias, Ageu, Esther. Eles vêm antes, todos vieram depois. Como é que querem dizer que são donos daquela terra? Não é, meu amado. Esse livro aqui, essa Bíblia aqui, que é a palavra de Deus, diz que aquela terra foi separada por Deus e foi entregue ao povo judeu. Tem algum problema com o livro? Eu venho bem depois do livro.
como todo mundo, bem depois do livro. Este livro aqui diz que Deus escolheu Jerusalém. Esse livro aqui diz que Deus deu essa terra, foi ao povo judeu. Não foi ao brasileiro, que nem existia naquela época, não foi ao americano também, que nem existia naquela época, não foi entregue aos romanos, né? Foi entregue ao povo judeu, pastor. Agora, é só examinar a história. É só examinar a história. Mas me parece que eles não gostam de analisar a partir da história, mas gostam de analisar a partir de um mito criado a partir de uma esquerda, né? De uma esquerda que está sempre de braços dados com tudo aquilo que representa anti-Deus. É Ahmadinejad, correto? Defender o Hamas, grupo terrorista que joga bomba em civis. É uma luta ilegítima, porque se é uma luta justa, né? Por que não procura atingir alvos militares? Tem que atingir de qualquer maneira, não importa quem? Não é verdade? Senhor, uma sagrada cidade de Jerusalém tivera a petulância de jogar um foguete lá. Quer dizer, como é que nós analisamos tudo isso? À luz da Bíblia, um completo desvio de Deus. Como é que podemos resolver a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Quer dizer, de repente alguém pode estar querendo até rir da gente aqui que está falando da palavra, né? Eu pergunto o seguinte, a ONU tem solução? Não, não tem. A Rússia tem? Também não. A China tem solução? Também não. O Brasil tem. Às vezes o Brasil quer opinar pelo que acontece lá no Oriente, não consegue resolver os problemas aqui. Né? O governo brasileiro, às vezes, quer opinar, porque quer falar de alguma coisa dessa questão do Médio Oriente, que não entende nada. Não é? Resolve primeiro o problema daqui, manda parar a matança de São Paulo. Eu fico indignado, porque eu estou vendo sangue do meu sangue sendo engolido pela terra, né? Vidas que estão indo, tá entendendo? Agora, qual é a nossa missão? É mostrar que há uma solução na pessoa de Jesus. Você concorda? Com certeza. Jesus é o caminho de volta para Deus. Essa comunhão do homem com Deus foi quebrada por causa do pecado. Agora em Jesus é restabelecida e só assim, reverendo, poderemos ter a paz. E nós queremos dizer o seguinte, dentro da perspectiva do Evangelho, Deus, Ele ama a todos. Né? Ele ama o judeu, Ele ama o grego, Ele ama o palestino, né, que o pessoal chama de palestino, entendendo? Ele ama o libanês, o sírio. Deus, o Evangelho é universal, porque Deus olha todo homem como pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Por que a terra está como está? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por que se destrói a Amazônia? Por que destrói a fauna, a flora, tanta beleza que Deus... Por que, pastor? Maldito pecado que está no coração do homem e leva o homem a desrespeitar as regras, a destruir tudo. É como o próprio filósofo falou uma vez, né? O homem é o próprio lobo do homem. Ele mesmo se destrói, ele mesmo contamina tudo, realmente fruto desse maldito pecado. Quero lembrar o seguinte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. E outra coisa, de acordo com a palavra, humanamente falando, não vamos ter paz. Não vamos ter paz. Porque não há ninguém na terra capaz de restabelecer uma paz. Só um vai estabelecer a paz. E quem é ele? Quem conhece o nome dele? Jesus. Jesus, o príncipe da paz. E eu quero dizer a você que há esperança sim, mas somente na pessoa de Jesus. Há esperança de que um dia, né, haverá um outro clima, mas somente quando Jesus Cristo voltar. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer hoje? Hoje, meu amado, você tem que fazer o que milhares têm feito. Crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus e procurar viver à luz dos ensinamentos do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, recordar que hoje nós vamos estar com a nossa campanha
na nossa igreja, você poderá ir lá, me conhecer, me conversar comigo, pessoalmente, com um dos nossos pastores. Hoje, às 20 horas, a campanha é o Socorro Urgente. Olha, essa igreja acontece milagre. Porque aqui diz o quê? Prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aos que crerem. Venha hoje, se você tem uma necessidade ou um problema particular, nós vamos estar orando. Deixa eu perguntar a você, você está entendendo que só há solução através do evangelho? Você entende que somente na pessoa de Jesus é que podemos um dia experimentar a paz? Você entende que existe algo dentro do homem que só um poder maior pode libertá-lo, que é o poder do sangue de Jesus? Porque essa força, pastor, maligna, que é o pecado, não é? Ela não tem remédio na universidade, ela não tem remédio em nenhum hospital, e mesmo em religião. Só Jesus. Com certeza, uma vez que a pessoa aceita Cristo, a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Mas uma vez que você aceita Jesus, entrega o seu coração a esse Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida e que é o único mediador entre Deus e o Pai. Não é uma religião, nem uma filosofia, nem uma forma de pensamento, mas é esse Jesus maravilhoso. Pastor, aproveite as suas considerações finais, por favor. Olha, foi um prazer estar aqui, junto com o reverendo, junto com você, amigo, e nós aguardamos você lá na nossa igreja para receber um milagre, um socorro urgente na sua vida, tá? Um beijo. Você entendeu que nós não temos outra forma de entender o que acontece à nossa volta se não analisarmos à luz das Escrituras. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a única esperança não é uma religião, não é uma filosofia, a única esperança é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.